A pedido de uma das alunas, eu acho que foi a aluna da mãe, sobre a questão das letras de música que foram retiradas do carnaval, ou melhor, que querem que sejam retiradas do carnaval, alguns grupos feministas, no caso Índio Querapito, Olha a Cabeleira do Zezé, O Teu Cabelo Não Nega e Maria Sapatão. Dizem que são músicas preconceituosas e que essas músicas estão ofendendo as pessoas, que elas estão se sentindo muito ofendidas, principalmente algumas mulheres. Eu falei que é uma luta inútil, porque são músicas que se tornam até um pouco culturais. E eu não vejo tanto preconceito assim, principalmente preconceito eu acredito que esteja na cabeça das pessoas. Mas disseram que não, e ainda mandaram eu ir conversar com a minha mãe sobre análise de discurso. Então eu vim aqui falar com ela. Dá um oi aí, mãe, pessoal. Ó, seu cigarro aqui, o pessoal vai saber que a senhora fuma. Mas então, eu fumo mesmo. Então, explique só um pouco sobre o que a análise do discurso. Eu estou atrapalhando ela estava estudando. Mas ela aceitou conversar um pouquinho comigo. Explique um pouquinho aqui sobre a análise do discurso e o que a senhora acha dessa história toda de não aceitarem mais essas músicas no carnaval, melhor, de não quererem que aceitem essas músicas no carnaval e que elas sejam banidas. A Rocha. Bom, em relação à análise do discurso, a gente sabe que ela despontou no final do século XIX para o início do século XX no cenário internacional. No Brasil, ela chegou mais ou menos na década de 60 e foi uma grande novidade, justamente porque a análise do discurso nos faz interpretar o mundo de uma forma bem diferente, nos faz ver detalhes que antes a gente não via. Realmente, não só nas músicas há preconceito, como também em contos, histórias que a gente contava para os nossos filhos, histórias como o Lobo Mau, Chapeuzinho Vermelho, Cinderela. Cinderela faz com que, na verdade, na época que Cinderela foi lançada, era chamada de Cu de Cinzas, né? Foi na França. E o intuito, o objetivo, era justamente fazer com que as moças se tornassem prendadas, né? Em relação às músicas, como O Teu Cabelo Não Nega Mulata, qual é a outra música? O Teu Cabelo Não Nega Mulata, qual é a Maria Sapatão. Maria Sapatão. E outras músicas que faz parte da nossa cultura brasileira. Uma coisa a gente tem que observar, é que essas músicas, numa determinada época, elas tiveram um determinado objetivo, certo? Como a análise do discurso nos aponta, nós devemos analisar o contexto e as ideologias. Se está nessas músicas, se estão presentes preconceitos, a gente deve aprender a conviver com isso, porque isso faz parte da nossa história. E não é eliminando que se vai resolver o problema, porque todos os problemas, eles só são resolvidos com ações. Que tipos de ações? Primeiro a gente tem que se aceitar, eu sou gorda, e daí? Eu também. Se alguém me chama de gorda, eu vou me ofender? Não, eu sou gorda. Se eu fosse preta e alguém me chamasse de preta, eu não sou preta? Minha irmã fala afro. Pois é. Então, é o seguinte, se eu fosse lésbica, certo? Tenho nada contra as lésbicas, tenho várias amigas lésbicas. Eu não teria nascido. Pois é uma pena. Mas quem sabe? Teria, né? Bom, então é o seguinte. Poderia ser bi. Então é o seguinte, olha. O preconceito, o medo das coisas só faz aumentar o preconceito. Não adianta. A gente tem que conviver com as diferenças. E não é eliminando a nossa cultura, não é eliminando todo o nosso passado histórico que a gente vai conseguir resolver o problema. Para resolver o problema, primeiro a gente tem que se aceitar como é e lutar de outras formas. Eu posso apontar em várias músicas ideologias que não são boas, coisas que não são boas. Por exemplo, na música Boi da cara preta, pega esse menino também de careta. Né? Dentro dessa música, que eu cantei pro Caio, inclusive, dormir.
né? Morro de medo de boi ainda hoje. Se for um boi preto, é foda. Pois é. Então, nessa época, eu não via dessa forma. Hoje eu vejo. Mas me perguntem, será que se eu ainda tivesse idade para ter um filho, que eu tenho, mas não quero. Eu estou esperando só meu neto. Vai demorar. Se eu, nessa época, soubesse disso, eu continuaria cantando. Porque não é uma música que vai dar trauma no meu filho, mas a forma que eu vou mostrar o mundo para ele. Então, eu tenho que mostrar para ele que ele tem que conviver com isso, que ele tem que aprender a superar seus medos. E a mesma coisa eu digo em relação às músicas. Uma música como Maria, Sapatão, 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 de dia é Maria, de noite é Maria, de dia é João, mas né? Dia é Maria, de noite é João. É João. É uma música que só mostra a realidade. A gente tem que conviver com a realidade. Não é fugindo da realidade que se vai resolver os problemas. Tem que haver respeito. A gente tem que respeitar essa nossa cultura. E não é eliminando a nossa cultura que se vai resolver o problema do país. Porque, na verdade, o que nós precisamos é de políticos com vergonha na cara. E, principalmente, pessoas que lutem pelos direitos humanos, mas de forma correta. Porque não é uma música que vai mudar o problema do Brasil. O problema do Brasil é outro. E não é retirando uma música que a educação no Brasil vai melhorar. Teve um pequeno probleminha no outro vídeo, mas eu vou continuar nesse aqui, o que ela estava terminando. Ela estava falando que não é tirando a música que a gente vai melhorar a educação no Brasil. Então, dona Cláudia, conclua. Na verdade, o que a gente precisa é utilizar a análise do discurso para interpretar melhor o mundo e para tentar modificar esse mundo, certo? Então, não é dessa forma, é votando melhor, é escolhendo melhor nossos políticos, nossos governantes, é colocando pessoas preparadas no poder para que possam